Ao longo da história da humanidade, a palavra de Deus foi dissecada, posta em dúvida e muitas vezes descartada. Em um período negro de nossa história, a Bíblia foi acorrentada em mosteiros e, pode acreditar, foi rasgada e queimada nas praças. Nesse período, os cristãos eram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. A igreja medieval perseguiu os fiéis, mas a Bíblia iluminou em meio às trevas. O tema de hoje em nosso guia de estudos da palavra de Deus é As Duas Testemunhas. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. E quando estudamos a Bíblia, temos mais conhecimento e aprendemos mais ainda sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Por que será que a palavra de Deus sofreu tanto ataques cruéis? Quando a palavra de Deus é atacada, esses ataques afetam a sua fé? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na palavra de Deus. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. O Deus da Bíblia é maior do que eu e você podemos imaginar. Seu poder supera a nossa compreensão e sua capacidade de agir em nosso favor está além de nossa mente finita. Se interpretarmos corretamente o desejo de Deus, seremos mais seguros em sua palavra. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que as duas testemunhas representam a lei e a graça. Romanos 3, verso 21. Já outros afirmam que eles são Josué e Zorobabel. Zacarias 4, 3 e 12. João e Paulo, João 21, 22 e 23 e Filipenses 1, 22 a 25. Ou ainda, dois pregadores, sendo um judeu e o outro gentil. E para um grupo enorme de teólogos renomados, as duas testemunhas poderiam ser Enoque e Elias, Gênesis 5, verso 24 e 2 Reis 2, verso 11. Mas a resposta mais aceita pelos exegetas bíblicos, teólogos, comentaristas e estudantes da Bíblia é que as duas testemunhas provavelmente sejam Moisés e Elias. Deuteronômio 34, verso 6 e Lucas 9, 30 a 31. Uma vez que as duas testemunhas estão associadas aos elementos naturais, a água, o fogo e ainda as pragas que Moisés e Elias usaram para chamar a atenção das pessoas. Êxodo 7, verso 19, Tiago 5, verso 17 e Apocalipse 11, 5 e 6. Assim como Moisés testemunhou sobre Deus diante de Faraó e Elias diante de Acabe, as duas testemunhas profetizariam e testemunhariam sobre o poder divino. Êxodo 7, 1 a 7, 1 Reis 18, verso 7 a 15 e Apocalipse 11, verso 3. Tanto Moisés como Elias enfrentaram oposição ferrenha da parte dos inimigos do Senhor. As duas testemunhas também enfrentaram. Êxodo 7, 10 e 11, 1 Reis 18, 19 a 40 e Apocalipse 11, verso 3. Moisés e Elias apareceram como duas testemunhas a Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, verso 3. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Lucas 9, verso 30. Moisés e Elias foram levados pelo Senhor em plena atividade ministerial.
As duas testemunhas serão arrebatadas pelo Senhor diante dos seus inimigos. Números 20, verso 12, 2 Reis 19, verso 16 e Apocalipse 11, verso 12. Elias e Moisés foram profetas fiéis a Deus na obediência e transmissão de sua palavra, e foram profetas que receberam o poder de Deus em seu ministério. Podemos compreender que as testemunhas não são somente duas pessoas determinadas, mas toda a Igreja de Jesus Cristo, de todos os tempos e lugares, que é formada por pessoas que tiveram uma experiência real com o seu Salvador e ainda foram fiéis à palavra de Deus e ainda que são designados e capacitados por Jesus para profetizar, anunciar o seu evangelho e as boas novas da salvação. Eles passam por lutas, por períodos em que a pregação parecia morta ou ineficaz e ainda muitas vezes são zombados por causa de sua fidelidade à palavra de Deus, mas são vitoriosos diante de tudo isso por causa do poder do Espírito Santo que os capacitava e os motivava no cumprimento da missão. A missão das testemunhas sempre foi o de falar o que experimentou em sua própria vida. A tarefa das testemunhas de Jesus não é diferente. Eu e você somos testemunhas vivas de que a palavra de Deus permanece para sempre. Eu espero em Deus que você tenha um sábado maravilhoso e ricamente abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas Tua aqui na terra. Que possamos dar testemunho de Tua palavra, Senhor, da veracidade dos princípios que foram estabelecidos por Ti em Tua palavra. Que possamos ser obedientes à Tua palavra e que possamos ser sal e luz na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Nos dê um sábado maravilhoso na Tua presença que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!